universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar. Em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou. Todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu. Nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou. Ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive. Ressuscitou, ressuscitou, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive. Ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu. Nada vencerá seu grande amor. A morte, onde estás? O Rei ressuscitou. Ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive. Ressuscitou, ressuscitou. Aleluia, salvação e glória, honra, poder, majestade pelos séculos dos séculos. Digno és, digno és. Onde está a morte, a tua vitória? Ele ressuscitou, vivo, 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 vivo. Cantamos, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive.
ressuscitou, ressuscitou. Boa noite a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja sobre a sua vida nesse final de semana em que nós trazemos à memória o sacrifício de Jesus, que foi morto, que voluntariamente se entregou naquela cruz como sacrifício para que dessa forma os nossos pecados fossem perdoados. E hoje, nesse domingo em que nós celebramos a ressurreição de Cristo, eventos importantes, eventos que fundamentam a nossa fé em Cristo Jesus. E então hoje não poderia ser diferente, nós vamos refletir um pouco a respeito disso, na verdade refletir sobre a ressurreição, esse que nós por tradição chamamos de domingo de Páscoa, mas que nós poderíamos chamar de domingo da ressurreição. Esse é o evento mais importante da nossa fé, e é na ressurreição que nós depositamos toda a nossa esperança, toda a nossa expectativa do momento em que nós estaremos face a face com o nosso Deus pela eternidade. Mas antes da nossa reflexão, eu gostaria de orar com você, gostaria que você me acompanhasse nessa oração, orasse aí também onde você estiver. Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvado e engrandecido seja o santo e poderoso nome do Senhor. Eu agradeço a Ti, ó Deus, o Senhor nos concedeu o privilégio de estarmos aqui mais uma vez, ainda que através desse meio virtual, mas unidos em espírito para oferecermos esse culto ao Senhor. Deus, eu quero agradecer porque o Senhor demonstrou o seu amor para conosco através de Cristo Jesus, porque essa mensagem alcançou os nossos corações e por isso hoje nós podemos celebrar a vitória sobre a morte, vitória de Jesus sobre a morte, e que também nos faz vencedores sobre a morte. Deus, que haja em todo o tempo essa alegria no nosso coração, que essa convicção jamais se aparte de nós mesmo em meio às circunstâncias mais difíceis que viermos a enfrentar nas nossas vidas. Nós assim oramos agradecidos ao Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. Bem, hoje eu quero falar com você então a respeito de medo e presença. Bom, medo e presença certamente fazem parte da narrativa acerca da ressurreição, e principalmente o medo faz parte da história das nossas vidas, no nosso dia a dia. E eu gostaria então de, nesse domingo da ressurreição, refletir com vocês a respeito disso, para que possamos pensar em algumas situações, em algumas aplicações, pensar em como que isso pode nos motivar a uma vida de completa dependência e de alegria na presença do nosso Deus. Se você puder, abra aí a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 28. Eu farei leitura dos 10 primeiros versos. Evangelho de Mateus, no capítulo 28, nós lemos assim: No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois, depressa, e dizei aos
seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não temais. Ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. Bem, nesse relato que acabamos de ler, nós somos informados que algumas mulheres, Maria Madalena, uma outra mulher chamada Maria, acompanhada de mais algumas mulheres, Joana, certamente mais mulheres que nós não temos os nomes registrados. Essas mulheres foram até o sepulcro para embalsamar o corpo de Jesus. Levaram ali alguns aromas, isso porque no dia anterior, no dia da sua crucificação, seu corpo já foi retirado da cruz, próximo ao fim do dia, próximo às 18 horas, 6 horas da tarde, na viração do dia, dentro do calendário judaico, e por falta de tempo não foi possível fazer esses preparativos. As mulheres passaram então a noite providenciando tudo isso e no dia seguinte foram até ao sepulcro. Mulheres de coragem, mulheres que não tinham medo da repercussão, mulheres que não tinham medo dos soldados que guardavam a porta daquele sepulcro, mulheres que não tinham medo dos fariseus que até então perseguiam a Jesus e poderiam muito bem agora voltar a sua atenção aos seguidores de Jesus. Mas quando chegaram lá, elas foram surpreendidas com uma cena completamente fora da sua compreensão. Elas viram uma pedra gigantesca que havia sido removida, e essa era uma das preocupações dessas mulheres, como retirar essa pedra para que elas pudessem entrar no sepulcro. Mas essa pedra já havia sido removida, e sobre ela homens brilhantes assentados. E há por trás dessa pedra um túmulo que já não abrigava mais o corpo de Jesus, agora um túmulo vazio. E diante dessas surpresas, não existe coragem que resista. Elas ficaram aterrorizadas. O Evangelho de Lucas descreve como mulheres que foram tomadas completamente pelo medo. Bom, não era para menos. Nada daquilo pudesse nem sequer fazer parte das suas expectativas ou de algo que elas pudessem imaginar e encontrar quando elas foram até ao sepulcro. E é esse estado de medo que leva primeiro os anjos no verso 5 e depois o próprio Jesus no verso 10 a dirigir a elas uma palavra de encorajamento: não temais. Ora, quando eu leio isso, eu coloco-me a pensar na vida. Como não ter medo? Como não ter medo? Como elas não teriam medo? Como nós podemos não ter medo? Como não ser tomado pelo medo diante de circunstâncias que tiram o nosso chão, que tiram a nossa estabilidade, que tiram aquele suposto controle, aquele controle que nós acreditamos que temos diante das mais diversas situações das nossas vidas. Ora, motivos não nos faltam para ter medo. Nós temos medo da morte, nós temos medo da doença, o vírus que o diga.
nós temos medo da dor, nós temos medo da perca. A nossa vida é cercada por medos, e não há erro algum em ter medo. Na verdade, a falta de medo gera imprudência. A falta de medo não é demonstração de coragem. A falta de medo é um descaso para com a vida, seja a vida nossa ou seja a vida alheia. É falta de cuidado mesmo com aquilo que Deus nos deu. Nossa vida é cercada por medos, mas Jesus está dizendo: não tenham medo. Ora, não é tão simples assim, né, Jesus? Não é tão fácil assim. Nós estamos com medo porque o sonho acabou, nós estamos com medo porque a nossa crença foi abalada, nós estamos com medo porque nós não sabemos se seremos os próximos a ser perseguidos, torturados e crucificados. Nós temos inúmeras razões para estar com medo. Ainda assim, o Evangelho registra essa insistência: não tenham medo. Faça um exercício comigo. Pense na pessoa da sua família que você mais ama, e certamente tem. Você só não precisa falar quem é, principalmente se você estiver assistindo com a sua família reunida. Pense na sua família, então, dentro desse grupo, na pessoa que você mais ama. Imagine essa pessoa sendo contaminada pelo coronavírus, indo até um hospital, sendo entubada, agora num leito de UTI, e dia após dia você recebendo as informações que o quadro de saúde dela está piorando. Dá medo, não dá? A gente fica meio arrepiado diante dessas situações. Mas agora eu vou dizer alguma coisa para você que vai acabar com esse medo. Jesus ressuscitou. E você do outro lado vai ouvir isso e vai falar: glória a Deus. Tá certo. Mas continue imaginando comigo que depois de ouvir que Jesus ressuscitou, já são 3 horas da manhã, a sua pessoa amada continua lá, entubada, numa UTI, em estado gravíssimo, e o telefone toca. E quando você olha para o seu celular, você identifica que o número é o número do hospital. Deu medo? Arrepiou? E quando você atende, a voz do lado de lá, funcionário do hospital, diz que você deve se dirigir imediatamente até o hospital. Deu medo? Sabe por que deu medo? Porque não é a expressão Jesus ressuscitou que acalma o nosso coração. Não é isso. Não é a simples ciência, conhecimento, não é o simples conhecimento de que Jesus ressuscitou que acalma o coração. Aquelas mulheres estavam diante daquela cena, com uma pedra gigantesca que havia sido rolada, com seres que talvez elas não pudessem identificar muito bem, mas elas tinham a compreensão que não eram homens normais que estavam diante delas. Elas estão diante do próprio Jesus, o Jesus que elas viram, mas que agora está vivo. E elas se lançam aos pés de Jesus e o adoram. Mas elas se lançam aos pés de Jesus e o adoram, mas elas fazem isso tomadas de medo, a ponto de Jesus olhar para elas e dizer: não temam,
Não temam. Ora, conhecimento da ressurreição, elas tinham e tiveram esse conhecimento de maneira experiencial, estavam vendo que Jesus havia ressuscitado. Mas o medo não sumiu como um passe de mágica, porque o medo não some como um passe de mágica. O que acalma o nosso coração não é saber que Jesus ressuscitou. O que acalma o nosso coração é saber que não há nada, nem mesmo a morte, pode nos livrar, ou melhor, pode nos privar da presença de Jesus. Não existe nada que possa romper com esse relacionamento. É isso que traz conforto ao nosso coração. Não é saber que Jesus ressuscitou, mas é saber que, pelo fato de Jesus ter ressuscitado, pelo fato de crermos que nós também ressuscitaremos, nada pode nos privar de um relacionamento íntimo e eterno com o nosso Deus. Isso traz paz ao meu coração. É isso que deve trazer paz ao nosso coração. Alguns dizem que a expressão não temas aparece nas nossas Bíblias mais de 350 vezes. Eu não conferi, mas eu fui puxando pela memória algumas dessas situações. Em Deuteronômio, capítulo 31, verso 6, por exemplo, uma palavra dirigida a Moisés, Deus diz assim: não temas, porque o seu Deus vai com vocês. Josué, capítulo 1, verso 9, após a morte de Moisés, e Josué assume esse posto de comando, e é claro que ele está aflito com essa situação, a palavra de Deus a Josué é: não temas, porque o Senhor é contigo. Isaías capítulo 41, verso 10, nós lemos: não temas, porque eu sou contigo. Jeremias capítulo 1, verso 8, diz: não temas, porque eu sou contigo. Percebam que existe uma relação entre não temer e a presença de Deus. Não é não temas porque os problemas não existirão mais. Não é não temas porque vocês agora estão imunes a esse sentimento que toma conta de nós quando nós estamos diante de situações difíceis. Não é isso. O que traz conforto ao nosso coração é a expressão: eu sou com vocês, eu estou contigo, e é por isso que vocês não devem temer. Os problemas continuarão existindo, os inimigos continuarão existindo, as batalhas continuarão existindo, as dificuldades, os obstáculos, tudo isso continuará existindo, mas eu estarei com vocês. A ressurreição de Jesus é Deus gritando: não temas, eu continuo aqui, nada pode nos separar. Não temas, eu estou com vocês, eu continuo com vocês, eu continuo sendo o Deus com vocês. E é por isso que nós somos chamados a não temer. Não é vestir-se ou transvestir-se de pessoas que estão imunes ao sofrimento, pessoas que não podem expor os seus temores. Não, nada disso. Nós somos chamados a confiar na presença de Deus, mesmo em meio às dificuldades. E isso deve trazer paz e conforto aos nossos corações. Que a nossa convicção seja como a convicção expressa pelo apóstolo Paulo ao escrever lá no capítulo 8 de Romanos, verso 38 e 39.
Eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode nos separar do nosso Deus. E é confiado nisso que nós podemos, então, não temer. Não temer de não sofrer, mas o não temer de nos desesperarmos como se as coisas estivessem saindo ou estivessem saído do controle do nosso Deus. Não há abandono, não há fuga em nada do que acontece nas nossas vidas. Tudo continua sendo observado atentamente pelo nosso Deus, tudo continua sendo cuidado atentamente pelo nosso Deus. Cristo, o Deus conosco, o Emanuel, continua sendo o Deus conosco. Cristo, o Deus conosco, é conosco para sempre. A ressurreição grita isso. A ressurreição grita isso aos nossos corações. A morte não nos separou. Quando Jesus olha para aquelas mulheres apavoradas, é isso que Jesus está dizendo. Eu continuo aqui. A morte não pôs a nada. Eu continuo aqui, eu sempre continuarei aqui. Que essa palavra, nesse domingo da ressurreição, traga conforto aos nossos corações. Independente das lutas que atravessemos, independente dos inimigos que venhamos a enfrentar, não nos esqueçamos que Deus continua sendo e será por toda a eternidade o Deus conosco. Glórias a Deus. E que Deus abençoe a sua vida.